Amados, a gente aqui está numa série de mensagens nas últimas semanas, mas antes de tratar sobre essa série de mensagens, eu queria compartilhar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração essa semana, esses dias, e que agora que eu estava orando junto com a Maria, ela usou as mesmas palavras do que Deus falou comigo essa semana, e eu entendi que eu precisava compartilhar com vocês isso. E essa semana, quando eu estava orando com ela, eu falei assim, que Deus colocou no meu coração que quando eu fosse pregar domingo, Ele ia colocar as palavras na minha boca, ia vir algumas coisas no momento exato, e na hora que ela estava orando aqui, ela falou de coisas que essa semana Deus me falou, e eu entendi, é isso aí então, é isso aí que o Senhor ia colocar. Na semana passada, nós compartilhamos a história de Moisés e falamos sobre como Moisés tinha uma crise de liderança. Quem estava aqui? Moisés tinha uma crise na liderança dele, e essa crise da liderança de Moisés estava ligada com a rejeição que ele passou. Então nós falamos que Moisés foi rejeitado desde que ele nasceu, porque ele nasceu e ninguém queria que ele tivesse nascido, e ele teve que ser colocado dentro do Moisés e jogado no rio, e ele não foi circuncidado. O tio dele, na verdade, o pai dele, na verdade, era o primo dele casou com a mãe dele, então, o primo dele chamava Anrão, e esse primo se casou com a tia, chamada Joquebede, e Moisés é filho do sobrinho com a tia. Vamos lá, vou repetir. O pai de Moisés chama Anrão, e ele casou com a tia. Anrão casou com a tia dele. Anrão casou com a sua própria tia. Anrão casou-se com sua tia, chamada Joquebede. Moisés é filho do primo dele com... Então... Moisés tem a crise dele de identidade, ele sai depois do palácio, vai tentar resolver os problemas do povo dele, como povo hebreu. O povo hebreu acaba rejeitando a liderança dele. Moisés se sente deslocado, ele não volta nem para o palácio, porque estão tentando matá-lo no Egito. E quando ele tentou ajudar os irmãos dele, os hebreus também rejeitaram a liderança dele, então ele foge de todo mundo, ele foge dos egípcios, e ele foge do povo hebreu, e ele vai para Midian, terra do conflito, onde ele vai ficar 40 anos cuidando de ovelhas, e um dia, com 80 anos de idade, ele vai conduzir as ovelhas para um lugar deserto, e chegar no pé de uma montanha bem grande, que tinha um oásis ali, e águas, frescas, que é o Monte Sinai, / Horebe. Em um lado ele se chama Sinai, no lado de trás ele se chama Horebe, e quando ele está lá com as ovelhas, Deus fala com ele, ele vê o anjo do Senhor na sarça, a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, e Moisés ficou observando aquele arbusto em chamas, e ele acha interessante, e a Escritura fala assim, que quando ele está observando o arbusto em chamas, o anjo do Senhor está dentro do arbusto, e uma voz sai do arbusto e fala com ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias, tira o seu calçado, porque você está numa terra santa. E aí Moisés fica com medo de Deus. E aí Moisés, com medo de Deus, Deus fala para ele assim: o meu povo clamou até mim por causa da escravidão. A escravidão está muito pesada. O povo gemeu, e eu me lembrei da minha aliança com eles. A oração que eles fizeram fez com que eu me lembrasse da aliança que eu estabeleci com Abraão, Isaque e Jacó. E eu desci para libertar o povo. E eu estou te chamando para que você seja aquele que vai conduzir. Você vai ser o pivô da libertação, Moisés. E aí Moisés fala: Senhor, quem sou eu para libertar o povo? Quem sou eu, Senhor, para libertar esse povo aí? O Senhor sabe que eu tenho dificuldade na minha fala, na minha comunicação.
eu sou pesado de língua. Me ajuda, Deus, é difícil para mim me comunicar. E aí Deus fala assim, Moisés, é você mesmo, Moisés. É desse jeito aí, com essa limitação que você tem, com essa dificuldade de falar. E aí fica aquele debate, e Deus e Moisés, até uma hora que Deus começa a mostrar sinais para Moisés, e aí o que acontece é que Deus fala assim, Moisés, o que você tem na mão? E aí Moisés fala assim, Deus, eu tenho um cajado, que eu sou pastor, cuido de ovelhas. Deus fala, então joga esse cajado no chão, Moisés. Moisés joga o cajado no chão, e aquele cajado se transforma numa serpente. E aí Moisés começa a correr da serpente. Ele foge da serpente. Fico pensando, né, que cabeça é essa? Deus está chamando ele, eu não sei se ele pensou assim, já que eu disse não, acho que Deus vai me matar aqui. E aí ele sai fugindo da serpente. E aí, né, imagina a serpente indo atrás de Moisés. E aí Deus, Moisés, pega a serpente de volta, só que pega pela cauda. Ninguém pega a serpente pela cauda, né, gente? Você vai pegar ela pela cauda, ela vai virar e vai picar você. Deus está provando a confiança de Moisés. E Moisés pega a serpente pela cauda e ela vira um cajado de novo. E aí Deus fala assim, Moisés. Aí Moisés fala assim, não, Senhor, melhor não. E aí Deus fala, Moisés, faz o seguinte, pega a sua mão e põe a tua mão no teu peito. Aí Moisés põe a mão no peito. Aí Deus fala, Moisés, tira a mão do peito. Ele tira e a mão dele está leprosa, branca. E aí Deus fala assim, Moisés, pega a sua mão leprosa e coloca no peito de novo. Moisés encosta a mão no peito e ele fala, tira de novo. E quando ele tira, a mão dele está como uma pele nova, uma pele de bebê. E Deus fala assim, Moisés, esse cajado que está na sua mão eu vou usar para realizar os meus sinais. Esse cajado que está na sua mão eu vou usar para realizar as maravilhas, para aquilo que eu chamei você para realizar, que é libertar o povo. Vai ser com esse cajado aí, com isso que você tem. Você é pastor, não é? Eu sou pastor, Senhor. Falei, então você vai pegar esse cajado de pastor e é isso que eu vou usar, é o que está na tua mão. Eu não estou chamando você para você ser outra pessoa, Moisés. Eu não estou mandando você ser outra pessoa. Eu não estou falando que você tem que ser um faraó do povo hebreu. Eu não estou falando que você precisa ter roupa de rei. Eu não estou falando que você precisa ter uma coroa na cabeça para poder falar de rei para faraó, de rei para rei, de governador para governador. Eu não estou falando, Moisés, que você precisa parecer um líder de uma nação. Eu estou falando que do jeito que você é, com esse cajado na sua mão, eu te escolhi e eu vou usar esse cajado aí, essa vara, esse bordão, para realizar os meus sinais, para convencer o faraó, para realizar as maravilhas, para transformar a água do Egito todo em sangue, ninguém mais ter água para beber, para fazer pragas virem sobre a nação do Egito, para fazer vir sapo, para fazer vir gafanhoto, para matar os primeiros filhos, os primogênitos, os filhos mais velhos, não só do faraó, mas de todas as famílias e de todos os animais. Moisés, vai ser com essa vara aí que eu vou fazer todos os sinais. Eu quero você do jeito que você está, Moisés. E aí Moisés, Senhor, mas não, Senhor, eu sou pesado de língua, Senhor, para mim é difícil falar, Senhor, manda qualquer um, menos eu. E aí Deus se ira e fala, Moisés, quem que criou a boca do homem? Quem que fez, Moisés, o homem? Quem que faz o cego, Moisés? Quem que fez o surdo, Moisés? Quem que fez o aleijado? Não sou eu, Senhor, fui eu que criei. Agora você vai e para de discutir comigo. E o seu irmão Arão está chegando aí. Você pode pegar e ele que vai junto com você lá. Você não vai sozinho. Vamos fazer o seguinte. Você vai ser igual Deus. E o seu irmão Arão, que tem 3 anos a mais que você. Moisés com 80, Arão com 83. Ele vai ser como o profeta. Você fala e Arão... Você fala para Arão e Arão fala. Você fala para Arão, Arão levanta o cajado e os sinais acontecem. Você vai chegar diante do faraó, você vai dar o cajado na mão de Arão. E Arão vai jogar o cajado no chão, o cajado vai virar serpente. Você vai falar diante do faraó, e Arão vai estender a vara, e a água
todas as águas do Egito. A Bíblia fala assim, que até as águas que estavam guardadas em recipientes, as águas que estavam nas bacias, as águas que estavam em cisternas, as águas do rio Nilo inteiro, virou sangue, ninguém mais podia beber água. Vai ser quando Arão levantar a vara. Moisés vai. Primeira coisa que Deus fala é, reúne os líderes de Israel, aqueles que rejeitaram a liderança dele. E Moisés reúne os líderes de Israel. E quando ele reúne os líderes de Israel, ele fala assim, Deus me chamou e me mandou para libertar a gente da escravidão. E aí a Escritura diz que Moisés e Arão chegam diante da liderança de Israel e os milagres que Deus fez para Moisés, quando ele estava lá no arbusto, porque aí você imagina só o que aconteceu. 3 dias de viagem até o Monte Sinai, levando as ovelhas, caminhando no deserto, dormindo de noite no frio congelante e durante o dia andando no sol escaldante, Moisés e as ovelhas. 3 dias, ele encontra Deus lá no Monte Sinai, na sarça, lá no arbusto. Deus fala com ele, fala assim, agora você volta. Agora Moisés tem 3 dias para digerir tudo que Deus falou, até encontrar os líderes. 3 dias voltando para a terra de Midian para encontrar os líderes de Israel. E vai lá, digerindo e mastigando tudo que Deus se revelou para ele e a maneira como Deus se manifestou. Moisés reúne Arão e eles vão encontrar os líderes de Israel. Quando ele chega diante dos líderes de Israel, ele faz os mesmos milagres. Ele faz o cajado virar serpente e aí depois volta a ser cajado de novo. Ele faz a mão ficar leprosa e depois a mão fica curada de novo. Ele faz os mesmos milagres. E aí a Bíblia fala assim, que os líderes de Israel acreditaram na palavra de Moisés, porque eles viram o milagre, os sinais, as maravilhas que Deus realizou. Então, primeira fase do plano concluída. O que acontece depois disso? Moisés vai para o faraó. Ele chega diante do faraó, junto com Arão, fala assim, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, ele viu o sofrimento da escravidão e ele está dizendo, liberta o meu povo. E aí, o faraó fala assim, eu não sei quem que é Senhor, nunca ouvi falar dele e não vou libertar o povo. Aí Moisés fala, Arão joga a serpente, o cajado no chão, ele vira uma serpente. Aí Faraó chama os feiticeiros dele, os mágicos vêm, fazem a mesma magia, e a serpente de Moisés come a serpente dos feiticeiros. E aí a serpente dele volta a ser um cajado. Só que o Faraó fala assim, os meus mágicos fizeram a mesma coisa, eu não vou libertar o povo. E aí o que acontece é que Moisés e Arão saem do palácio. Quando eles saem do palácio, passa-se os próximos dias, e o faraó diz o seguinte, capítulo 5 dias, ele fala assim, para os exatores, ou os capatazes, ou os líderes dos escravos, os líderes dos líderes. Então você tem os capatazes egípcios, que lidam diretamente com os supervisores israelitas, e esses supervisores israelitas comunicam para a equipe de escravos hebreus. Então o faraó chega para os capatazes egípcios e fala assim, esse povo está trabalhando pouco, é por isso que eles estão querendo adorar a Deus. Eles estão com tempo de sobra, eles são preguiçosos. Se eles não tivessem tempo livre, eles não iam inventar essa história de adorar a Deus. Então, eles estão precisando de trabalho, porque gente que fala de adorar a Deus e que está com tempo livre para pensar em adorar a Deus, é porque está trabalhando pouco. Esse negócio de ficar orando aí é coisa para quem não trabalha, porque quem trabalha não tem tempo para isso. Então você vai fazer o seguinte, você vai pedir para que eles deem a mesma quantidade e construam a mesma quantidade de paredes e de muros e as edificações, só que agora vocês não vão dar mais o tijolo para eles. Eles vão ter que fazer os próprios tijolos. Então eu quero que eles trabalhem o mesmo tanto, só que agora eles fazem os tijolos, a gente não dá mais os tijolos. E aí Êxodo fala assim que a opressão aumentou muito mais sobre o povo hebreu. E quando a opressão aumentou sobre o povo hebreu, o povo começou a ficar indignado com Moisés. E aí, quando os supervisores israelitas estavam saindo do palácio do faraó, Moisés e Arão estavam do lado de fora esperando. E quando eles estavam lá do lado de fora esperando para ver o que ia sair, os supervisores dos escravos hebreus chegaram para Moisés e Arão e falaram assim,
você veio com essa história de libertar a gente, Moisés? Agora você colocou uma espada na mão do faraó. E a nossa vida está muito pior. O nosso trabalho é muito mais opressor. Você vê que esse negócio de libertar a gente, de adorar a Deus, agora a nossa vida está muito pior, Moisés. Por que você foi inventar isso? E aí ele sai. Moisés, como um líder inseguro, sai da conversa com eles, daquela reunião, e vai para Deus. Fala: Deus, eu falei que não ia dar certo. O que você mandou eu vim aqui falar com o faraó? Você está vendo o que está acontecendo? Piorou, agora o povo me odeia também. E aí Deus fala assim: Moisés, agora você vai ver minha mão agir, porque você me obedeceu. E você vai ver eu pesar a mão sobre o faraó. E você vai ver os meus sinais e maravilhas acontecerem. Depois daí Deus vai mandar Moisés ir vez após vez para o faraó, e as pragas vão se manifestar no Egito. O que eu quero compartilhar com vocês? Por que que os líderes de Israel fazem tão pouco esforço? Ou têm uma disposição tão pequena para realizar os sacrifícios que cooperem com o plano de Deus? Por que que os líderes de Israel estão inconformados com Moisés? Por que que o coração dele está com uma disposição pequena? Por quê? Êxodo capítulo 2 diz o seguinte: que o gemido do povo que estava lá sendo escravizado subiu até o Senhor. E aí Deus se lembrou da aliança. E ele decidiu libertar o povo. A oração dos hebreus é parte essencial do que Deus está realizando. Moisés escreveu o Êxodo. Talvez você não esteja com essa informação fresca na sua memória, mas quem escreveu o Êxodo foi Moisés. Então ele escreve o que moveu Deus para chamar ele. E aí ele fala assim, nos últimos versículos do capítulo 2, ele fala assim: a escravidão estava terrível, o povo começou a gemer e buscar a Deus. Deus decidiu responder, e aí ele veio me chamar. E aí Moisés descreve que quando Deus chama ele lá na sarça, lá no Monte Sinai, o argumento de Deus para Moisés é: o gemido e as orações do povo chegou até mim. Por isso eu desci para libertar o povo, e eu escolhi você para ser o pivô da libertação. Moisés escreve 2 vezes, narrando a biografia dele, que foi a oração do povo que moveu o coração de Deus para trazer libertação para eles. A oração constante, a vida de oração, o empenho, a dedicação em ir para a presença de Deus continuamente é pré-requisito para a liberdade cristã. É a oração que vai levar Deus a se lembrar da aliança e descer para poder libertar o povo. Eu vou apontar para você uma outra passagem que fala sobre isso. Sabe aquele versículo de Jeremias que fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração? Quem conhece esse versículo? Levanta a mão. Isso, vocês têm tudo caixinha de promessa lá na casa de vocês, né? Vocês tiram o versículo, ai que bênção, obrigado Senhor. Nem sabe o que fala o texto. A gente não sabe sobre o que fala esse texto. Jeremias 29, sabe o que acontece lá? Eu vou dizer para você o que acontece. O povo acabou de ser exilado para a Babilônia. E aí o povo está assim, ó, na maciota, falando assim: gente, não vai durar nada isso aí, Deus é bom, Ele tem uma aliança conosco. Já nós vamos embora. E aí Deus levanta Jeremias para dizer assim: gente, assim diz o Senhor, pode construir casa aí, que vocês vão ficar 70 anos no exílio. Não vai ser daqui a pouco a gente volta, não.
Vão ser 70 anos que vocês vão ficar aí. Vai morrer uma geração e vai nascer uma nova, ouvindo as histórias das consequências da idolatria de vocês. E aí, quando essa nova geração nascer, ouvindo as histórias de onde vocês são, porque quando nascerem os filhos hebreus no reino babilônico, vocês não vão querer que eles sejam babilônios, vocês vão tentar preservar a etnia de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Eles vão crescer e vocês vão contar a história. Gente, nós não somos daqui não. Aí os filhos, pai, onde nós somos? Não, nós somos lá de Jerusalém. Jerusalém? Onde que é Jerusalém? Jerusalém é lá do outro lado, filho. É. E a gente não adora esses deuses. Não adora? O que a gente adora? Nós adoramos o Senhor, Yahvé. É? E por que não tem templo do Senhor aqui? Então, filho, tinha templo, mas destruiu. Por que destruiu? Então, papai e mamãe fizeram tudo errado. E todo mundo fez tudo errado. Aí o Senhor mandou destruir tudo e trouxe a gente para cá. Não, mas o Senhor disse que a gente vai voltar para lá. Quando? 70 anos. Depois de 70 anos. Nós já estamos aqui há 45. E aí, o que acontece é que Israel começa a resgatar a sua identidade no exílio babilônico. Porque Deus fala, pode construir casa. Vocês não vão ficar aí 10 dias, não é férias. Vocês vão ficar 70 anos, constrói casa. E aí Deus fala assim, depois de 70 anos que vocês passarem aí no exílio, eu vou trazer vocês de volta. Mas vai ser o seguinte, vocês vão se achegar a mim e vocês vão começar a orar. Porque vocês vão lembrar que os 70 anos passaram. E aí vocês vão começar a orar e vir para mim. E quando vocês começarem a me buscar, eu não vou fazer vocês voltarem. Mas quando vocês, depois de ter começado a orar, vocês começarem a orar de todo o coração, aí vocês vão me encontrar. E aí eu vou restaurar tudo e vou fazer vocês voltarem para cá. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu tenho um plano. Presta atenção. Deus está dizendo, eu tenho um plano. Sabe qual que é o meu plano? Daqui 70 anos eu vou fazer vocês voltarem. Esse é o meu plano. Mas isso não vai acontecer sem que antes vocês comecem a me buscar para que eu realize o meu plano. Deus está dizendo assim, eu tenho uma aliança com vocês e eu tenho um plano, mas ele só vai se realizar quando vocês me buscarem de todo o coração. Qual que é o princípio? O princípio é a entrega, a oração, é que aviva a aliança de Deus comigo e com você. Sem oração, a aliança não se cumpre. Você quer ver como isso acontece? Daniel capítulo 9. Daniel está lá no exílio babilônico. E aí fala assim, Daniel 9:2. Segundo os escritos do profeta Jeremias, eu constatei que já tinham dado 70 anos do exílio. Então eu comecei a clamar ao Senhor e orar para que Ele realizasse aquilo que Ele tinha prometido depois de 70 anos. E aí Daniel faz uma mega oração de dezenas de versículos. E quando ele está no meio da oração, aparece um anjo e começa a trazer revelações sobre Jesus para ele. E o que a gente vai ver na história hebraica é que não foi depois de 70 anos que o povo voltou. Foi depois de uns 95. Porque Deus disse, o meu plano é que em 70 anos eu traga vocês de volta. Só que quando der os 70, vocês vão começar a orar. Mas é só quando vocês orarem de todo o coração é que eu vou fazer vocês retornarem. O povo começa a orar quando dá 70 anos. Mas levou 25 anos para eles orarem de todo o coração. E aí Deus, pronto, vocês estão me buscando de todo o coração? Agora eu vou cumprir a minha aliança com vocês. Moisés faz questão de registrar isso lá em Êxodo e dizer assim, o povo começou a gemer e orar a Deus. E aí Deus se lembrou da aliança.
Eu queria muito que a gente entendesse isso aqui na República. Eu queria muito que a gente entendesse que sem vida de oração, os sonhos de Deus não vão se realizar na nossa vida. Porque Deus diz para Jeremias, eu tenho um plano, só que eu não vou fazer esse plano sozinho. Eu não vou trazer vocês até que vocês voltem a me buscar de todo o coração. Então a aliança não vai cumprir. Vocês vão me buscar, mas é só quando buscar de todo o coração. Está lá em Jeremias 29, depois Daniel capítulo 9, você pode ler em casa. Deus coloca como condição, eu só vou cumprir o meu plano na sua vida quando você me buscar de todo o coração. E isso for consolidado para você. Quando isso virar o seu estilo de vida, uma entrega de todo o coração, aí eu vou cumprir minha aliança. Moisés faz questão de registrar. Então ele fala, o povo começou a clamar, Deus se lembrou da aliança. Porque a aliança de Deus com a gente, as promessas de Deus para a sua vida, as promessas de Deus para a igreja de Jesus, só se cumprem quando a igreja volta o seu coração para buscar a Deus em devoção radical, com todo o coração. Entendendo que Ele é tudo. Deus não cumpre os sonhos dEle na nossa vida até que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ele. Por isso, às vezes a gente pensa, por que Deus está demorando? Às vezes, Deus está demorando porque você está ansioso. Mas às vezes Deus está demorando porque você não está buscando Ele como você deveria buscar. Porque o plano de Deus era 70 anos, mas levou 95. Porque Deus não vai realizar sozinho. Isso é uma responsabilidade nossa. Onde está o nosso coração diante dos planos? Diante do projeto, diante de tudo? Onde está o nosso coração? Porque não adianta a gente pegar a promessa como um troféu e falar assim, eu tenho uma promessa, eu tenho uma profecia na minha vida. Deus falou que vai acontecer isso aqui comigo. Não vai acontecer se o seu coração não se voltar totalmente para Ele. Porque nunca aconteceu nas Escrituras quando as pessoas só se apegaram com a promessa e o coração não se voltou. Quando começa o cativeiro babilônico, lá em Jeremias também fala isso. O povo começa a falar assim, Jeremias começa a profetizar e fala assim, Deus vai destruir Jerusalém, Deus vai destruir Israel e vai levar vocês cativos para a Babilônia. Aí sabe o que os sacerdotes começam a falar? Assim, gente, nós temos o templo. Lembra lá de Salomão? Quando Salomão constrói o templo, é um texto incrível. A glória de Deus enche o templo de maneira tangível, não consegue entrar e nem sair ninguém do templo, porque a presença de Deus é física. Ninguém consegue sair nem entrar. E aí a voz de Deus fala assim, essa aqui é a minha casa, onde eu vou habitar para sempre aqui. E toda vez que eu mandar alguma praga, ou começar a ter guerra contra vocês, se vocês tiverem problema de saúde, um monte de problema aí, é só vir aqui nessa casa, nesse templo, e começa a me invocar, que eu vou remover tudo. Vem aqui, chora pelos pecados, começa a me buscar, que eu vou remover toda a desgraça. Deus fala isso para Salomão. Só que aí o povo se entrega à idolatria, eles continuam no culto, tá? Igual nós aqui. Só o coração deles se afasta do Senhor, e o que acontece? Deus levanta Jeremias. Muitos anos depois, Jeremias começa a profetizar, Deus vai destruir o templo. Ninguém escuta Jeremias, e o que eles falam é, nós temos o templo aqui, gente, relaxa, não vai ter exílio não. Lembra lá, Deus falou de Salomão, você estava na Bíblia. Deus falou para Salomão, que era aqui, ó, só vir aqui, Deus está com a gente, nós temos o templo. E aí Deus levanta Jeremias para falar assim, gente, vocês não ficam falando que eu tenho o templo, porque Deus vai destruir esse templo. Por quê? Porque às vezes a gente se apega com a profecia, a gente se apega na promessa, eu tenho o templo, eu tenho uma promessa, eu tenho uma profecia, mas o coração se afasta de Deus, Deus fala, não adianta isso, não adianta nada disso. É melhor eu viver sem ter profecia, sem saber o que vai acontecer, mas com o meu coração voltado para Deus, do que viver sabendo o que Deus planejou, mas eu nunca tenho o meu coração voltado para Ele, porque aí nada cumpre. Mas a gente pode viver tendo os dois. A gente só não pode achar que Deus vai fazer sem fazer na gente primeiro. Vocês estão comigo, gente? Por que eu estou pregando isso nessa série? Não sei, eu só estou sendo guiado aqui. Então esse é o começo, tá? Liberdade é resultado da oração.
Deus fala assim, vocês estão orando, povo, eu lembrei da minha aliança, eu vou libertar vocês. Vou libertar vocês. Vocês vão viver liberdade. Vocês estão muito oprimidos, vocês estão muito cansados. A vida de vocês está muito pesada. É muito trabalho. Eu quero dar sossego para vocês. Eu quero dar paz. Você quer ter paz na sua vida? Você quer ter liberdade? Então tem que mudar um princípio, tem que mudar um valor dentro do seu coração. Adorar a Deus não é coisa para quem tem tempo de sobra. Isso era a palavra de Satanás na boca do faraó. O faraó é um tipo do diabo que a aprisiona. E aí ele fala assim, esse povo é preguiçoso, por isso que quer adorar a Deus. Isso está na cabeça de muitos de nós aqui, gente. Está na cabeça da igreja. De que adoração, reunião de oração, entrega é para quem tem tempo sobrando. O pastor é pago para isso, ele pode ir várias vezes lá. Ele pode ir. Tem quem está desempregado, vai nas reuniões de oração. Quem trabalha, trabalha. Quem está de férias, vai nas reuniões de oração. E depois você volta para a sua vida. Esse é pensamento de Satanás na boca de Faraó. Está lá em Êxodo capítulo 5. E aí fica falando assim, vocês são preguiçosos, gente. Então a gente tem que entender. Enquanto a gente pensar que adoração, oração, porque quando Deus chega para o faraó, Moisés chega para o faraó, o que Deus diz para Moisés é o seguinte, Moisés, diga para o faraó, o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está dizendo, liberte o meu povo para que eles me celebrem uma festa no deserto. Porque Deus fala para Moisés voltar lá para o Sinai com o povo. Então tá, relembra aqui o quadro, presta atenção. Moisés está lá, 80 anos de idade, né? Ele acha que vai acontecer alguma coisa na vida dele? Não acha, né? Está pensando, tá bom, quando que eu vou morrer? Cuidando das ovelhas lá, a vida pacata, Deus aparece para ele no Sinai. Ele tem um encontro com Deus, e Deus fala assim, Moisés, presta atenção, Moisés. Volta para sua casa, fala para sua mulher que você está indo lá libertar os milhões de hebreus, tá? E aí chega lá e fala para os líderes de Israel, fala assim, todo mundo agora vai parar de trabalhar para o faraó, porque Deus mandou a gente ir lá no monte, onde ele falou comigo lá, quando eu estava cuidando das ovelhas. Tá, você não entendeu, deixa eu tentar te ajudar. Imagina que você está lá, sábado à tarde, sossegado. E aí você pensa assim, vou fazer uma caminhada hoje. Fazer uma caminhada. Vou para Piraquara andando. Está perto ainda, né? Era 3 dias de caminhada, de Midian até o Sinai. Mas Moisés falou assim, eu vou para Piraquara andando. Aí você está lá, sábado à tarde, eu vou para Piraquara. Aí você... Não, bicicleta então, bicicleta. Mais próximo da sua realidade. Aí você pedala, tal, Piraquara, vai lá. O que tem lá para visitar? Tem... O quê? Presídio, o que mais? A barragem. Aí você vai lá, eu vou na barragem, um lugar gostoso, eu vou me encontrar com a natureza, um programa super que eu faria. Entendeu? O Anhangava fica para aqueles lados, né? O Morro do Canal. Morro do Canal. Aí você chega lá no Morro do Canal, foi de pedalou, amarrou com a corrente lá na árvore, a bicicleta lá embaixo. Você sobe lá no Morro do Canal. Aí você vira para o lado assim, tem um mato pegando fogo. E você fica, nossa, que diferente. Aí uma voz fala com você do meio do mato, do topo do Morro do Canal. Fabrício, estou vendo a sua barba, Fabrício. Barba de profeta, Fabrício. Os curitibanos estão sofrendo demais na mão dos governantes lá. Os vereadores estão ruins demais, o governador está terrível, o prefeito. Fabrício, está muito difícil a vida do povo lá. Pessoal, então, tem uns 4 mil moradores de rua em Curitiba, por aí? Por aí. Tem muito morador de rua lá, Fabrício. O povo está sofrendo lá, Fabrício.
Sem contar o pessoal lá na prostituição, a vida pesada demais para poder ganhar dinheiro. Os meninos lá na Vila Capanema. Fabrício, tem gente sofrendo demais. Os meninos pedindo dinheiro na rua. Os argentinos que vêm fazer malabares na rua. É vida difícil. Vida difícil. A classe C está sofrendo demais lá. Faz o seguinte, Fabrício. Desce do Morro do Canal. Pega a sua baiquinha. Volta lá para Curitiba, Fabrício. E você chega e fala assim: querido prefeito, o senhor apareceu para mim quando eu estava lá no Morro do Canal. E ele falou que era para eu pegar a minha bike aqui e ela vai virar uma serpente. Anaconda. E aí você joga a bicicleta lá na frente do gabinete do prefeito lá. E aí viram igual o Jafar do Aladim. Aí o nosso querido lá, excelentíssimo, fala assim: não, mas vem cá, tem os assessores aqui, assessor, faz aí também. Aí os assessores chamam para lá a revolução das bicicletas, joga lá, fala assim: virou, tá vendo, ó? Não é só você que faz a bicicleta virar a serpente, Fabrício. Não, mas Deus me chamou. Aí a sua bicicleta engole a bicicleta do Plá. E aí você tem isso aí. Aí dura assim algumas semanas. Isso não, dura algumas semanas. E o seu discurso é: Deus mandou a gente, todo mundo aqui, entendeu? Que está sofrendo aqui, vivendo uma vida muito difícil em Curitiba, ir lá no Morro do Canal e larga tudo. Larga o seu emprego, larga a sua casa, larga a sua família e vamos para o Morro do Canal. Não, o que é passar na cabeça do povo? Esse cara é louco, claro. Ele vai virar uma lenda curitibana, né? O cara que faz a bicicleta virar serpente. Vocês entendem isso? Que o discurso de Moisés não é um discurso interessante. Porque Deus fala assim: Moisés, volta 3 dias e manda o povo largar tudo e vir aqui. Qual é a perspectiva? Como que eu vou largar a minha vida para ir lá a pé em Piraquara e depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou largar o meu emprego? É esse o discurso de Moisés. Você consegue me entender? Deus mandou a gente largar tudo e ir lá 3 dias andando, gente. Adorar Ele lá no monte. Tá, mas e depois? O que nós vamos fazer? Pensa nessa pergunta: o que nós vamos fazer depois? Essa é a pergunta que a gente faz quando Deus nos chama. Essa é a pergunta que a gente faz quando Deus chama a gente para obedecer a Ele. O que eu vou fazer depois, Deus? 3 dias eu sei que eu vou fazer, eu vou andar. Aí eu vou chegar lá, né? Mas e depois? Eu vou ficar sem emprego. E as consequências disso? Isso é inconsequente. Então, quando Moisés chega e ele fala com o faraó, e o faraó oprime mais os israelitas, qual que é a reação dos líderes de Israel? Eles chegam para Moisés e falam assim: Moisés, você botou uma espada na mão do faraó, o faraó vai matar a gente, cara. Esse negócio de libertar a gente não vai dar certo. E eu queria compartilhar isso com você. Moisés teve uma falha na comunicação dele. Sabe qual que era a falha da comunicação dele? Primeiro, ele tinha falha de comunicação. Ele fala: Senhor, sou pesado de língua, é difícil. Muito teólogo fala que ele é gago. É por isso que ele fala que ele é pesado de língua. Mas a gente fica assim, né? Pesado de língua pode ser que ele era gago, pode ser que ele falava um monte de palavrão, a boca dele era suja, ou ele não tinha eloquência nenhuma, ou algum outro problema. O fato é que Moisés, ele tem uma dificuldade para comunicar. E ele tem medo também. Isso é importante. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Moisés e manda ele libertar o povo, Deus já fala para Moisés que o faraó não vai escutar. Ele fala assim: Moisés, o faraó não vai ouvir. Aliás, eu vou endurecer o coração do faraó. Tá bom? Só que Moisés não fala isso para os líderes. Então o que acontece? Moisés nem prestou atenção, porque ele estava morrendo de medo. Presta atenção, quando você está ansioso e com medo, você não consegue ouvir a voz de Deus. Quando você está ansioso, você está com medo, você não consegue
perceber o que Deus está dizendo para você. Moisés comunica para eles mais ou menos o que Deus falou, mais ou menos, e aí o pessoal fica completamente desencorajado. E aí eles vêm falar para Moisés: Moisés, não vai dar certo esse plano. Qual foi o problema? Por que o povo não ouve Moisés? Porque Moisés não passou a visão corretamente. Moisés não falou tudo o que Deus tinha falado para ele. Moisés não explicou do jeito que tinha que ser explicado. Ele não passou a visão. Então, qual era o problema do povo que estava na escravidão? Eles não conseguiam ter uma perspectiva do que Deus queria fazer. E aí, quando eu não tenho perspectiva do que Deus quer fazer, quando eu não consigo enxergar um horizonte para onde Deus quer me levar, todo sacrifício é grande demais. O que prepararia o povo para seguir Moisés e aguentar a pressão do faraó? Uma visão daquilo que Deus queria realizar. Quando a gente tem uma visão para a nossa vida, de onde Deus quer nos levar, o nosso coração fica disposto a realizar sacrifício e suportar pressão. Tá, vou dar 2 textos que falam sobre isso. Isaías 53 fala assim: Jesus viu qual seria o fruto do seu penoso trabalho. Jesus teve uma visão de qual seria a recompensa de oferecer o seu corpo para ser sacrificado e o seu espírito para ser esmagado naquela cruz. Ele sabia qual era a recompensa, ele teve uma visão, ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e aí ele se alegrou e falou: eu topo, Pai, eu vou morrer por eles, eu vou realizar o sacrifício que eu tenho que realizar, eu vou me colocar debaixo da pressão que eu preciso estar, porque eu vi e eu estou inspirado. Você está me entendendo? Você está entendendo por que para você é tão difícil obedecer a Deus? Você está entendendo por que tem semanas que parece que Deus nem faz parte da nossa perspectiva de vida? É porque a gente perde visão do que Ele já disse que vai fazer com a gente. A gente não consegue enxergar. Quando a gente estava aqui, a Maria estava orando comigo e falou assim: Senhor, Moisés viveu os 40 anos tendo uma visão na mente dele da terra prometida. É por isso que ele não desistiu por 40 anos. Porque ele acreditou que o Senhor ia dar uma terra que mana leite e mel. E o Senhor falou assim: eu vou dar para você uma terra, Moisés. Eu vou colocar o povo dentro de uma terra que tem leite, que produz abundantemente leite, mel e tudo quanto é tipo de comida gostosa. Eu vou saciar vocês, eu vou suprir vocês. Vocês só precisam me obedecer. E isso encheu o coração de Moisés. O nome disso é fé. Fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, quando ele fala assim: queridos, quando eu tive entre vocês, Gálatas, eu decidi não saber nada, era só Jesus. Era só Jesus. E Gálatas, o que aconteceu com vocês? Porque quando eu preguei para vocês, foi como se vocês vissem o próprio Cristo crucificado. A minha pregação para vocês, eu me dei tanto para explicar e revelar Jesus, que foi como se Jesus tivesse sido estampado diante dos olhos de vocês. Vocês tiveram uma visão de Jesus. Você está entendendo? Qual foi o problema? Qual foi o problema? O problema é a falta da visão de onde Deus quer te levar. O que faz você indisposto para realizar os sacrifícios para obedecer a Deus? O que faz você indisposto para sofrer as pressões da caminhada, da jornada? É a falta de visão. Esse foi o problema de Moisés com o povo. Por quê? Moisés encontrou o anjo na sarça. Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu os detalhes da profecia. Mas ele não passou do jeito que ele recebeu. E aí o povo ficou desencorajado. E aí o que fala em Êxodo capítulo 5, verso 9? Abre lá comigo. 6:9. Êxodo 6:9.
Êxodo 6:9 diz assim: Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles não quiseram dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. O faraó fala não. O trabalho aumenta, a opressão aumenta. E aí Moisés chega para chorar para Deus e Deus fala assim: Moisés, fica sossegado. E aí Deus repete de novo tudo que ele vai fazer. Verso 5, esteja certo, eu ouvi os gemidos dos israelitas. Tipo, Deus está lá, é sério, eu estou aqui. Eu ouvi o gemido de vocês. Eu ouvi como vocês têm vivido oprimido. Eu ouvi como vocês estão sentindo a alma de vocês esmagada. Eu prestei atenção, eu vi isso. Isso chegou para mim. Vocês são escravos. Eu me lembrei da aliança que eu fiz. Aí Deus volta e ele começa a falar. Verso 6, eu sou o Senhor. E aí ele fala, eu os libertarei. Eu os resgatarei. Verso 7, eu os tomarei como meu povo, eu serei o seu Deus. Verso 8, eu os levarei à terra que eu jurei. Aí Moisés chega e fala tudo de novo. E ele chega e fala assim, não gente, Deus ouviu o gemido, Ele vai libertar, Ele vai resgatar, Ele vai tomar a gente como o povo dele e Ele vai levar a gente para uma terra. Mas e o que acontece? O povo não consegue ouvir. Oh, meu querido. Eu queria falar de duas coisas aqui. Eu queria fechar essa noite falando duas coisas para você. Primeira coisa é, eu sei que nós temos os nossos afazeres do dia a dia. Eu sei que cada um de nós tem suas responsabilidades. Eu sei que cada um de nós tem aquilo que é o seu compromisso, aquilo que é seu afazer. Mas será que você tem vivido, sendo tão sugado pelo seu trabalho que você não consegue ouvir o que Deus está falando com você? Será que você não consegue? Será que a sua falta de visão, a sua falta de perspectiva, será que você não consegue sonhar mais o que Deus tem para você? Será que você não tem vivido mais apaixonado pela vida, porque você não consegue receber, porque o seu espírito está tão cansado, de tanto que você está fazendo, e trabalhando, e realizando, e o labor, e o compromisso, e a atividade, que você não consegue receber o que Deus está falando, e você não consegue sonhar. Você precisa diminuir, e você precisa ficar com o Senhor. Porque sem a sua entrega, sem a sua oração, sem a sua adoração, a aliança não vai ser avivada na sua vida. Não vai acontecer enquanto seu coração não estiver voltado totalmente para Ele. Você tem sonhos, promessas, profecias. Talvez isso tudo está morto dentro de você, igual estava neles. Por quê? Porque eles estavam oprimidos pelo trabalho que eles realizavam. Eu peguei aqui o original do hebraico e essas expressões sobre o cansaço deles, que eles estavam desanimados demais por causa da escravidão e brutal que sofriam. Isso pode significar pelo menos 4 coisas diferentes. Primeiro é encurtamento da respiração. Eles não conseguiam ouvir Deus por causa do encurtamento da respiração. Ou a pequenez da disposição. Ou a ânsia de espírito ou a angústia da mente. Por causa da intensidade do trabalho. O trabalho deles era tão intenso que eles não tinham eles não tinham fôlego. Eles não conseguiam descansar. Eles tinham uma disposição muito pequena. O espírito deles estava ansioso e a mente deles estava angustiada. Por causa de tanto que eles estavam vivendo e fazendo e trabalhando. E o trabalho estava esmagando e sufocando a alma deles. E Deus falava, só que eles não conseguiam ouvir Deus, porque eles já estavam tão entregues à escravidão. E eu queria dizer que eu tenho sonhado com essa igreja. Eu tenho sonhado, gente. Deus tem me feito sonhar, Deus tem me feito ter uma perspectiva, sabe, da gente. Eu acho que de um jeito que eu nunca tive antes, de olhar num horizonte ali assim, e não ficar ansioso para chegar, mas de alguma maneira perceber que cada movimento que Deus me impele a fazer,
E Deus impele a igreja, não só no ensino, mas no funcionamento do dia a dia, sabe? Na liderança do conselho, nos pequenos grupos, na diaconia, na intercessão. A cada dia parece que é um pequeno movimento aqui, um movimento ali. E parece que o Senhor tem aberto os meus olhos para enxergar e pensar, meu filho, tenha paciência, seja fiel nessas coisas que dia a dia eu falo para você, porque daqui a pouco vai ser criado um ambiente aí no meio de vocês, uma cultura de paz, de liberdade, porque eu estou levantando os líderes para poder levar eles para a liberdade. É para uma vida livre, é para uma vida leve, sem opressão sobre os ombros. Só que, queridos, deixa eu dizer, quando o povo ora, a primeira coisa que eles veem é mais opressão. Eles não têm uma resposta imediata de alívio. O clamor sobe para Deus, Deus levanta Moisés. Qual é o primeiro resultado da oração deles? Mais opressão, mais opressão, mais opressão. Você precisa se engajar num envolvimento contínuo. Porque cada um de nós que decidir voltar o coração totalmente para Deus na primeira semana, você vai levar burdoada. Os exatores, os capatazes egípcios, que estavam oprimindo, no hebraico, não é capataz, não é exator. No hebraico, o que se refere a eles é um verbo. É um verbo que significa pressionar, oprimir. Então, presta atenção. Quando eles decidiram clamar a Deus, a primeira resposta foi opressão. Eles ficaram oprimidos. E isso é o que vai acontecer com cada um de nós, no momento em que a gente decidir, eu vou voltar o meu coração inteiro para o Senhor. Eu tenho bastante trabalho, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que viver, mas o trabalho não substitui a minha adoração. E adorar, e orar, e buscar, não é coisa para quem não tem nada para fazer. Porque o povo, presta atenção, o povo era escravo. Trabalho escravo são 16 horas de trabalho por dia. E eles tinham tempo para orar. Eles eram escravos e eles tinham tempo para clamar a Deus. E Deus trouxe libertação para eles. Porque eles estavam dispostos a se sacrificar. Porque eles acreditavam que o libertador era o Senhor. Então, quando eles oram, não acontece. E aí, qual que é a ideia? A ideia é, isso aí funciona para os outros, não funciona para mim. Mas é um processo de libertação. Então, eu quero que você enxergue a cadeia como um todo. Eles oram, vem opressão. A opressão impede deles terem visão. Que terrível. Eles buscam, Deus começa a responder. E aí quando Deus começa a responder, eles ficam mais oprimidos ainda e eles não conseguem receber a palavra de Deus. Sabe qual que é a salvação deles? Eles têm um líder. Eles têm um líder. É para isso que Deus estabelece as autoridades sobre a nossa vida. Porque quando a gente está cansado, a gente não está sozinho. Quando a gente não consegue ouvir Deus, a gente não está sozinho. A gente vai ser conduzido, a gente vai ser liderado. Quando a gente não consegue ouvir Deus por nós mesmos, tem gente que Deus colocou na nossa vida para poder falar o que a gente não consegue ouvir direto. Queridos, então, eu só compartilhei meu coração. Não era isso que eu ia repartir, mas Deus conduziu por outro caminho. Eu nem sei o que Deus está fazendo, nem sei o que Ele está compartilhando com vocês, mas o que eu tenho no meu coração é, eu estou acreditando em algo que Deus tem para realizar no nosso meio. Eu estou com expectativa no meu coração. Eu estou vislumbrando isso. Eu estou vislumbrando uma liberdade maior na nossa vida. Eu estou vislumbrando, sabe, a gente parar de pensar assim, quando a gente tem 2 compromissos da igreja no mesmo dia, não pode, porque é muito pesado, porque a gente vai viver numa leveza do Espírito, e que vai ser paixão, não vai ser atividade. Eu tenho mais coisa na agenda, não, vai ser paixão.
uma leveza, só que isso é uma coisa construída, essa liberdade é para viver em comunidade. Deus não pega um hebreu e fala assim, vem cá, eu vou libertar, eu vou pôr você em Canaã. Não, a liberdade é uma cultura que é criada. Deus vai levar todo mundo para o mesmo lugar, não é um hebreu. Então, isso, eu acho que o que Deus está querendo ministrar hoje no nosso coração é uma chamada coletiva de eleva a expectativa, sonha, aumenta a sua fé, acredita, deixa a palavra de Deus entrar em você, para você ir, porque se você não enxergar, você não vai ter disposição de realizar os sacrifícios que Deus está pedindo. Vai aumentar a pressão. Você está pedindo para Deus mover, você está pedindo para Deus cumprir, porque tem que pedir, porque se você não pedir, a aliança não vai ser avivada, lembra? Sem oração, a promessa não cumpre. Só que esse é o ciclo, essa é a guerra espiritual que acontece, porque você começa a clamar, a opressão aumenta, você fica cansado, e aí você perde a visão, e aí você desiste. Então é como se, presta atenção, como se muitos de nós aqui na nossa vida com Deus, a gente tivesse tantas vezes que a gente dá a partida no carro, e aí depois a gente desliga ele de novo, e pensa, Senhor, quando o Senhor vai cumprir? E Deus fala, na hora que você der partida, e você não parar, você mudar da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Porque a gente tem um despertamento num culto, a gente tem um movimento num dia que a gente jejua, a gente tem uma coisa, o choro e o quebrantamento, e aquela emoção, e aquela euforia, e aí passa uma semana, você desliga o carro, e volta para a sua vida normal, debaixo da escravidão de tudo que te oprime, porque você teve que enfrentar um monte de barreira, só que aí você, não. Você não está tendo visão de onde Deus está querendo levar. Amém, igreja? É isso que eu queria repartir com vocês. Não, era outra coisa, mas esse é um convite, não desiste. Deus tem algo adiante de nós, tem algo que Deus está preparando para a gente viver, e eu estou sonhando com isso. Eu não sei dizer direito, mas talvez, eu não sei explicar. Eu acho que tudo que eu falar vai ser muito pequeno, mas quem consegue sentir o coração enchido de fé nessa noite? Uma expectativa, você ouviu isso, amém. Eu não vou descrever porque eu vou estragar, porque o que eu falar vai ser menor. O que importa é esse sentimento de esperança, essa coisa, não é verdade, tem alguma coisa. Deus tem alguma coisa. E aí a gente não desiste. A gente vai realizar o sacrifício que tiver que realizar para permanecer.